O que vale mais, hein? Ter a razão do seu lado ou cuidar de quem está em volta? Olha, essa pergunta parece super atual, né? Mas ela foi o centro de uma baita discussão numa comunidade tipo 2000 anos atrás. E a forma como eles resolveram esse dilema, nossa, desafia a gente até hoje. No fim das contas, a questão era essa. Sabe, de um lado, o direito de uma pessoa de estar teologicamente certa. Do outro, a responsabilidade de todo mundo de ser cuidadoso, de ser gentil. É uma tensão que, vamos combinar, nunca fica velha. Para a gente mergulhar fundo nessa história, o nosso roteiro vai ser o seguinte, ó. Primeiro, o problema da tal carne de ídolo. Depois, a gente analisa o argumento do conhecimento e a resposta, que é o amor que edifica. Daí, vamos entender o que era essa consciência fraca, como a liberdade pode virar um problema e, por fim, a decisão final que colocou o amor acima de tudo. Então, vamos lá. Imagina a cena. A gente está em Corinto, uma cidade portuária super movimentada, cheia de gente de todo lugar, templos pagãos para todo lado, e isso trazia uma questão para o dia a dia. A carne que era sacrificada nesses rituais acabava sendo vendida no mercado, servida em jantares. Para a nova comunidade cristã que estava surgindo ali, isso não era só uma questão de almoço, sabe? Era um nó na cabeça, um problema social e teológico gigantesco. E o centro de toda essa polêmica era a tal da aidolotuta. É super importante entender isso. Para muita gente, aquilo não era só um pedaço de carne. Era um alimento que vinha com uma história, com uma carga simbólica que lembrava um passado de idolatria que eles tinham acabado de largar. Tinha um peso, entende? E aí, claro, a comunidade se divide. De um lado, tinha um grupo que ficou conhecido como os fortes ou os esclarecidos. Eles tinham uma visão bem lógica da coisa toda, defendendo a liberdade deles. O lema deles era esse aí. Todos temos conhecimento. Era tipo uma bandeira, uma afirmação de certeza. Eles se baseavam no que eles sabiam da teologia para se sentirem totalmente livres de proibições e superstições antigas. E olha, a lógica deles era impecável, sejamos justos. O raciocínio era simples. Um ídolo não é nada, é só uma estátua. Deus de verdade só existe um. Logo, sacrificar carne para uma não-entidade é um ato vazio, sem poder nenhum. A carne continua sendo só carne. Se a gente for olhar só pela teologia pura e fria, eles estavam certíssimos. Mas é exatamente aqui que a conversa muda de nível. O apóstolo Paulo entra na discussão, mas não para ser juiz e dizer quem está certo ou errado. Ele muda completamente o critério do debate. Ele tira o foco do eu sei de cada um e coloca o foco no bem-estar de todo mundo junto, da comunidade. E ele faz isso com uma frase que é um antídoto perfeito para o lema dos fortes. Para aquele todos temos conhecimento, ele responde com essa. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Cara, é uma virada de chave genial. Ele troca a régua do orgulho pela régua da construção. E aqui nesse slide, a gente vê esse contraste de forma muito clara. De um lado, o conhecimento, a gnosis, que quando está sozinho, só incha. Sabe, fica cheio de si, focado nos meus direitos, na minha razão. Do outro lado, o amor, agape, que edifica, que constrói a casa comum, tijolo por tijolo. A pergunta deixa de ser quem sabe mais e passa a ser quem constrói mais junto. E aqui está o pulo do gato. Paulo redefine o que significa conhecer. Não é ter uma enciclopédia teológica na cabeça. O conhecimento de verdade é relacional. É sobre ser conhecido por Deus, numa relação de amor mesmo. E essa relação, inevitavelmente, transborda em amor e cuidado pelas outras pessoas. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Vamos conhecer o outro grupo dessa história, os chamados fracos. E esse termo não tem nada a ver com a inteligência ou a fé deles, tá? Tem a ver com uma sensibilidade, uma ferida aberta moldada por uma vida inteira de outras experiências. Paulo simplesmente joga um balde de água fria na presunção dos fortes. Ele aponta o óbvio. Essa ideia de que todo mundo tinha a mesma clareza, a mesma segurança, era uma ilusão. A comunidade era diversa, cheia de gente com histórias e sensibilidades muito diferentes. O conceito-chave aqui é o de sineidesis, a consciência. Pensa assim, para alguém que passou a vida toda acreditando que um ídolo era de verdade e que comer aquela carne era um ato de adoração, essa conexão na cabeça era muito forte. Mesmo sabendo intelectualmente que não era mais verdade, o ato de comer ainda parecia uma traição, violava o senso interno do que era certo e errado. E o dano real era esse.
quando uma pessoa com essa sensibilidade via alguém esclarecido comendo de boa e se sentia meio que na obrigação de fazer o mesmo, ela acabava agindo contra a própria consciência. E isso a contaminava, gerava uma crise interna, um sentimento de culpa, uma confusão espiritual. O problema nunca foi a comida. O problema era o dano à integridade moral da outra pessoa. E é aqui que o argumento chega no ponto mais crítico. Paulo mostra como um direito, uma liberdade, quando exercida sem nenhum cuidado, pode virar uma arma. Uma ferramenta de destruição dentro da própria comunidade. É um efeito dominó. Olha só. Primeiro, a pessoa que sabe das coisas vai lá e come a carne, exercendo sua liberdade, talvez até dentro de um templo pagão. Segundo, a pessoa de consciência mais sensível vê a cena. Terceiro, confusa, talvez pressionada, ela decide fazer o mesmo, mesmo que aquilo vá contra tudo o que ela sente. E o resultado final? A caminhada de fé dessa pessoa é ferida, talvez de forma bem séria. A liberdade de um virou uma pedra de tropeço para o outro. E as consequências disso são colocadas no nível mais alto possível. Paulo não trata isso como uma gafe social, uma falta de educação. Ele diz que causar esse tipo de dano a alguém vulnerável da comunidade é, no fim das contas, pecar contra Cristo. O bem-estar de uma pessoa está totalmente ligado à saúde do corpo inteiro. E assim a gente chega na resolução, no princípio ético que deveria guiar todo mundo dali para frente. Uma regra clara, onde a prioridade máxima é sempre construir um ao outro. E a conclusão é resumida nessa declaração do Paulo, que é pessoal e, olha, é bem radical. Ele basicamente diz o seguinte: se uma coisa tão boba quanto o que eu como pode destruir alguém, então meu direito de comer isso acaba aqui. Acabou. Eu nunca mais vou comer. É a liberdade pessoal se curvando voluntariamente ao princípio do amor. Então, para a gente amarrar, o princípio final que fica é este. Primeiro, a saúde da comunidade é o valor número 1. Segundo, liberdade pessoal não é um cheque em branco. Ela encontra seu limite e seu verdadeiro propósito no amor. Terceiro, quem tem mais conhecimento, ou mais força, ou mais liberdade, tem mais responsabilidade de cuidar de quem é mais vulnerável. Essa é a ética de edificar na prática. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Trazendo essa lógica para os nossos dias, para as nossas discussões, em que áreas da vida os nossos direitos, as nossas certezas, a nossa liberdade talvez precisem ser usados com um pouco mais de cuidado, guiados por esse princípio maior, que é o de construir e proteger quem está caminhando do nosso lado.